Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a esse grande assunto que a gente tem trabalhado aí nas últimas aulas a respeito da ditadura civil-militar no Brasil. A aula de hoje a gente vai falar especificamente aí da propaganda e da repressão. A gente vai começar pensando como que vai ser estruturado esse modelo de, primeiro, censura, ou seja, os meios de comunicação não vão poder falar a respeito de diversos assuntos no que tange aí ao governo militar no Brasil. Por outro lado, a gente vai ter uma propaganda oficial enaltecendo a ditadura, mostrando quais são as coisas boas da ditadura. É claro que isso vai ficar num pano de fundo que eu chamo de dominação ideológica. Por outro lado, a gente vai ter uma construção muito forte da repressão, ou seja, de instrumentos, digamos assim, jurídicos que vão dar possibilidade a você buscar as informações que o sistema, o governo tanto precisava. E essas informações vão ser buscadas basicamente através da tortura, a violência da tortura feita pelos militares. E claro, a contrapartida feita por grupos da luta armada, a organização desses grupos e a atuação desses principais grupos de luta armada a gente vai observar na aula de hoje. Então vamos começar aí a aula pensando nessa parte de dominação ideológica que eu falei para vocês. Na aula passada eu falei sobre o ato institucional número 5. Primeiro que ato institucional é uma mudança direto na Constituição, e esse ato especificamente ele vai, digamos assim, dar maior poder ao Estado. Por quê? O ato institucional número 5, entre outras coisas, ele vai dar a possibilidade de você poder ser preso por qualquer motivo. Então o policial ou o militar ele estava na rua, viu uma pessoa em atitude que ele, policial, ele, militar, identificou como suspeito, e ele pode prender a pessoa sem ter um mandato de prisão. E por outro lado, a pessoa deixa de ter o habeas corpus. Por que vai ser construído isso? Há toda uma narrativa em cima dessa ideia, muito por parte de o poder judiciário, ele, na estrutura que nós temos do Estado, principalmente nesse Estado que divide os poderes entre judiciário, executivo e legislativo, esse é um Estado que funcionava até 1946. A partir do golpe civil-militar de 64, as coisas não vão funcionar exatamente dessa forma. Claramente a gente vai ver uma instituição militar acima de todos esses outros poderes. E o que vai gerar um conflito exatamente nesse momento onde você tem uma certa autonomia do judiciário e o judiciário ele não percebia, digamos assim, as nuances que a ditadura precisava. A ditadura precisava prender as pessoas de modo rápido e promover as informações, buscar as informações de modo rápido. Como a justiça era muito morosa, muito lenta, demorava muito, rapidamente os militares vão entender que essa justiça precisa ser, digamos assim, perpassada. Você tem que passar por cima desse modelo judiciário que havia no Brasil. E como eles, militares, estavam acima de todos os poderes, eles vão criar essa ideia do ato institucional número 5. Ele vai dar mais poderes, essencialmente, aos militares vinculados aos órgãos de informação, como o DOI-CODE. Isso vai gerar uma série de situações problemáticas para a sociedade brasileira. Uma delas, a mais nítida, vai ser a censura, ou seja, a impossibilidade de você falar sobre determinados assuntos e, caso você venha a falar sobre esses assuntos, você ter uma penalização. Essas penalizações eram claras, então o governo vai ler os jornais e, se foi publicada uma notícia contrária ao governo, se foi publicada uma notícia que previamente foi estabelecida que não pode ser falada, esse jornal vai sofrer sanção. O jornalista pode ser preso e o jornal pode até sair de circulação. A mesma coisa vai acontecer com a televisão. Ou seja, existiam dois tipos de censura. Uma censura prévia. Vamos supor, existem uma série de assuntos que você não pode falar dentro da mídia. Ou seja, o jornal ele não pode falar sobre crise econômica. O jornal não pode falar sobre luta armada. Então são assuntos que previamente já estão estabelecidos. A grande maioria desses assuntos previamente estabelecidos
eles vão ser passados para o jornal ao sabor do momento que o país está passando. Então vamos supor, quando a gente vai perceber um momento de crise, principalmente a partir do ano de 74 até uma crise se estabelecer generalizada em 79, nesse momento de crise econômica, você não poderia falar, por exemplo, de inflação. Já vinha estabelecido pelo governo que nenhum jornal poderia falar de inflação. Então não se falava disso. Não poderia falar de desemprego. Não se falava de desemprego. Então havia uma censura prévia. E, claro, uma censura posterior. Por quê? Ainda que existam palavras, digamos assim, ou assuntos que você não possa falar, haviam outros meios de você, digamos, colocar esses assuntos em pauta. Então você falava de modo muito sutil e tudo mais, ou citava outros assuntos para levar a pessoa a acreditar. Então eu não posso falar, por exemplo, de luta armada no Brasil, mas eu vou, falar sobre o governo de Cuba. Poxa, é claro que os militares não iam permitir isso. Então havia uma censura prévia de assuntos previamente definidos que não poderiam ser falados, e uma vez publicado ou passada a notícia na televisão, havia censura posterior. Vai ser analisado e censurado. Ah, mas professor, mas já foi publicado o jornal. Tudo bem, mas as sanções contra aquele jornalista vai ser colocado em prática a posteriori. Ou seja, o sujeito pode depois ser preso, pode o jornal ser fechado ou parado as suas publicações durante um determinado período. Isso vai ser de modo muito claro. Na prática da coisa, a gente vai perceber que muitos jornais eles faziam uma censura antes, quando o jornalista ia para o campo, pegava a informação, montava a notícia, haviam censores dentro do próprio jornal que falavam assim, não vai falar sobre isso não, porque isso não vai passar na censura. Então havia uma censura também dentro dos meios de comunicação. E a gente vai perceber que esses meios de comunicação, eles não são neutros. Esses meios de comunicação, a maioria deles, e essencialmente os meios mais fortes, seja da televisão, seja dos jornais, eles vão estar, de certa forma, alinhados ao governo militar. Alguns vão diretamente apoiar não só o regime militar, mas também toda a estrutura de poder que o regime vai ter de 64 até 85. É o caso da instituição Globo, tá? Tem ali o jornal O Globo, Ressurge a Democracia. É um jornal, vou colocar aqui o apontador para a gente observar, olha, Ressurge a Democracia. É um jornal publicado no dia 1º de abril de 64, ou seja, no dia posterior ao golpe militar. O golpe militar é dado na madrugada ali do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Então, nesse dia 1º de abril, você já tem o jornal O Globo publicando ali, olha, Ressurge a Democracia. E é óbvio que você vai perguntar, poxa, mas espera aí, que democracia é essa que ressurgiu? Houve um golpe militar, tiraram um presidente democraticamente eleito para colocar os militares. Não vai ser só a Rede Globo, como um jornal e a televisão que vai apoiar. O SBT também surge no momento da ditadura militar e ganha uma força enorme através do apoio que eles fazem ao regime. Essa censura, ela vai ser uma censura dos editores dos jornais. Grandes jornais vão fazer essa edição. É claro que não vão ser todos os jornais que vão apoiar a ditadura militar. Você vai ter jornais contrários, obviamente contrários à ditadura, mas esses jornais vão sofrer demais na mão da censura. Não só sofrer com possibilidade de jornalista sendo preso e jornalista sendo preso de fato, como também sanções. O governo não apoia um determinado jornal, não faz nenhuma propaganda nesse jornal. As instituições civis que apoiam a ditadura não vão querer atrelar a sua imagem a elas, não vão fazer nenhuma ação comercial com esse jornal. E é claro, o jornal tende a diminuir a sua força, perder a sua força. Atrelado à censura, então
a ideia da dominação ideológica, a gente deve observar que, por um lado, havia censura, uma série de coisas não podiam falar, ninguém podia falar sobre determinados assuntos, havia uma censura dentro dos jornais, porque os editores não permitiam que os jornalistas falassem de assuntos, ainda que esses assuntos não fossem censurados, e havia também a possibilidade de uma censura a posterior, no qual você fazia uma ideia de que o jornalista ficava com muito medo de colocar alguma notícia e depois ela ser censurada e ele sofrer as consequências. Havia assim, uma blindagem extremamente forte por parte da ditadura militar. E é claro, e essa ideia da censura ela é extremamente importante, porque na aula passada a gente falou, por exemplo, sobre a corrupção. Havia um mar de corrupção no momento da ditadura militar, uma série de empreiteiras que hoje estão envolvidas em esquemas enormes de corrupção, inclusive da Lava Jato. Eram empreiteiras que ganharam força no momento da ditadura, principalmente com o milagre econômico. Mas a opinião pública hoje vai falar assim, na época da ditadura não havia corrupção. Poxa, é claro que havia corrupção, o problema é que havia uma censura que proibia os meios de comunicação de falar qualquer coisa a respeito de corrupção. Ou seja, então se hoje a gente tem uma percepção dos governos que são extremamente corruptos e tudo mais no Brasil, é porque você tem uma liberdade de imprensa muito grande que vai fazer essa investigação e denunciar. Na época da ditadura você não tinha liberdade de imprensa nenhuma. E os grandes conglomerados de mídia no Brasil estavam atrelados à ditadura, apoiando a ditadura. Então é óbvio que assuntos como corrupção jamais seriam noticiados no âmbito da ditadura e cria essa imagem de que não havia corrupção. Por outro lado, você tem a censura de um lado. Do outro lado, você vai ter o quê? Uma propaganda da ditadura. Uma propaganda falando todas as coisas boas da ditadura. Eu destaco aqui, olha, alguns desses. Engraçado que algumas desses slogans da ditadura militar a gente ouve até hoje no Brasil. Algumas coisas até hoje a gente ouve. É claro que não é o mesmo slogan. Esse aqui, olha, Brasil, ame ou deixo. Tá? Esse slogan você ouve até hoje. Só que é um pouquinho diferente. Como que você ouve hoje? Você não está gostando daqui do Brasil? Vai para outro lugar. Vai para Cuba, vai para, sei lá, para a Coreia do Norte e tudo mais. Muitas das vezes associado às pessoas que são de esquerda. É essa a percepção da força da propaganda ideológica da ditadura militar que foi tão enraizada que vai ter os seus frutos até hoje dentro do Brasil. E outra que é ninguém mais segura este país. O Brasil é o país do futuro. É engraçado pensar essa ideia de que o Brasil é o país do futuro, porque a gente está falando ali da década de 60, década de 70. E qual é o futuro? O futuro da década de 70 é o que a gente está vivendo hoje. E aí, é claro, fica a reflexão. Chegamos a esse futuro que a década de 60 colocou? Chegamos a esse futuro que a ditadura militar propôs ao Brasil? Então, vamos pensar, houve esse desenvolvimento econômico todo? Bom, seja lá como for, voltando especificamente ao elemento histórico da nossa aula, você tem uma propaganda muito forte da ditadura, que vai colocar, digamos assim, o panorama internacional em pé de guerra, extremamente conturbado, enquanto aqui no Brasil havia paz e desenvolvimento, principalmente no momento do milagre econômico. Então, Nossa Senhora, você vai ter emprego para a população, PIB crescendo, as pessoas em paz, felizes, e o Brasil indo de vento em polpa, ninguém mais segura esse país. É claro que há um distanciamento absurdamente grande entre a imagem que os militares colocavam do Brasil e do que era de fato o Brasil. E aí você vende esse panorama, vende essa imagem do Brasil maravilhoso, espetacular. E o Brasil de fato, o Brasil da realidade?
a coleta de informações feita pela a ditadura militar, ela vai ser uma coleta de informações muito organizada através da tortura. Então, órgãos como o DOI-CODE de informação, eles vão promover a tortura. E aí você pode dizer o seguinte: professor, mas a tortura é algo feito por um militar sádico, a tortura foi algo pontual, a tortura foi feita apenas por pessoas de esquerda, feita em cima de pessoas de esquerda que eram revolucionários, que eram bandidos e tudo mais. Não. A tortura não tem esse aspecto, não foi um elemento pontual e não foi exclusivamente em cima de bandidos, ainda que seja um absurdo você torturar a pessoa, mesmo ela sendo culpada de um determinado crime. Bom, vamos entender. A ditadura ela vai organizar, tá, um esquema para coletar informações, chamado DOI-CODE. A gente já falou na aula passada sobre o DOI-CODE, da importância de você ter informações para o governo controlar a repressão, digamos assim, controlar a luta armada, controlar os movimentos contrários à ditadura e, obviamente, promover a repressão. Então, era necessário essas informações. E quais são os modos de você conseguir essas informações? Um deles é a tortura. E a tortura vai ser institucionalizada no país. Eu coloco ali, olha, a tortura era institucionalizada, dada por uma proteção legal do ato institucional número 5. A tortura vai ser organizada pelo DOI-CODE de modo que vai ter pessoas militares que vão dar curso de tortura. Então, uma pessoa vai ser presa, vai ser um subversivo, que o governo entendia ser uma pessoa perigosa, vai ser preso. Então, preso, colocado ali na prisão, no local de tortura. Vem um militar que teve treinamento, alguns desses militares, treinamento inclusive internacional, indo até os Estados Unidos para fazer cursos de tortura lá. Esses militares, professores da tortura, vêm e vão dar uma aula sobre como torturar. Então ele vai ter um grupo de outros militares torturadores que vai ficar ali olhando e o cara vai falar assim: olha, você tem que pegar um sujeito desse jeito, você tem que bater nesse local, você tem que fazer esse, aquele outro instrumento. Uma tortura, ela vai ser uma tortura ampla, não só uma tortura física, mas também psicológica e tudo mais. Ou seja, vai haver aulas de tortura. E isso está documentado nesse livro, Brasil Nunca Mais, e em tantos outros, tá? Tantos outros livros que vai ter documentação histórica que provam que não só houve uma tortura intensa no Brasil, como houve aulas de tortura. As pessoas chegavam, os militares torturadores chegavam para assistir uma tortura, como se fazia uma tortura eficiente para dar as informações. Não era incomum você torturar e errar a mão na hora de torturar e a pessoa que estava sendo torturada morrer. Não era incomum. E se a pessoa era morta, torturada, obviamente você não pode entregar o corpo da pessoa para a família. Como é que você vai explicar que um sujeito foi preso sem motivo nenhum, sem mandato de prisão, foi torturado e morto pelos militares? Você não tem como entregar isso para a família, esse corpo para a família. Então o que eles faziam? Eles desovavam esse corpo, faziam cemitérios clandestinos, jogavam em valões e por aí vai. Então desovava o corpo. E essa ideia de você desovar o corpo, como o sujeito foi preso, não teve nenhuma... ele foi preso para averiguação. Não fez nenhum registro dentro da delegacia que ele foi preso para averiguação e ele foi torturado, porque obviamente a gente precisa entender: se o intuito do militar é prender a pessoa para torturar e obter informação, ele não vai pegar essa pessoa, não vai levar para a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Olha, peguei essa pessoa que estava andando na rua, sem nenhum motivo eu vou levar ele, eu suspeito que essa pessoa saiba de alguma coisa, eu vou torturar ela e tudo mais. Obviamente isso não vai acontecer. O que vai
na prática acontecer? O sujeito prende, leva, tortura. Se a pessoa tem alguma informação, ele vai coletar essas informações e passar para os seus superiores e soltar a pessoa depois. Então, como não tem o registro que essa pessoa foi presa e torturada, e ela, uma vez torturada, sendo morta e seu corpo desovado, essa pessoa entra como um desaparecido da ditadura. Então não era comum determinadas pessoas saírem para trabalhar e nunca mais voltar. E você não tem informação nenhuma, e você ir na delegacia, ir no ME, ir no hospital, e não tem informação nenhuma. São cerca de 470 desaparecidos oficialmente aceitos pelo governo. E aí também você pode citar, professor, mas só 470? Até que não é muito, não. Até que não é muito, por quê? Vamos lá. Esses são os aceitos pelo governo. Aquilo que o governo diz é o seguinte: olha, realmente esses são desaparecidos aí. Ele não diz que o governo matou através de tortura, mas eles dizem, não, esses aí eu aceito. Tantos outros o governo sequer aceita como desaparecido político. E é claro, 470 é um número pequeno. É porque você não está pensando, porque não foi seu pai, não foi seu avô. Porque aí quando você começa a perceber que foi uma pessoa próxima a você, ainda que seja uma pessoa contrário às normas do Estado, visto como um bandido, ainda é um ser humano. E você ser torturado e morto é algo que a gente precisa refletir bastante sobre isso. Não justifica, por pior que seja o ato que uma pessoa vai fazer, dela ser torturada e morta. Até porque a tortura não estava, digamos assim, legalmente aceita no Brasil. Por mais que o ato institucional número 5 desse proteção aos torturadores, a tortura ela não era um ato por lei aprovado pelo Estado. Tá? Então a tortura ainda era uma instituição ilegal. Ainda que existisse pena de morte para crime de terrorismo na ditadura militar, você precisaria, para exercer pena de morte, de um julgamento no judiciário. Não cabia a um torturador, a um militar, ir lá torturar e matar a pessoa. A tortura ela vai ser uma tortura física, onde a pessoa vai sofrer fisicamente a tortura, mas também uma tortura psicológica, onde você vai ter ameaças à família, ameaças a filhos, a esse tipo de coisa, e ameaças também propriamente de agressões físicas feitas pelo torturador. Muitas das vezes é um conjunto, é você torturar fisicamente e psicologicamente. É claro que a consequência, as sequelas da tortura, elas vão ficar para o resto da vida para aquele que foi torturado. É uma coisa que ficou enraizada dentro dos militares. Até hoje você tem a tortura feita pela polícia militar no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma noção de como determinados conceitos que vão ser desenvolvidos na ditadura, e é bom deixar claro, eu estou dizendo desenvolvidos, eu não estou dizendo que a ditadura militar inventou a tortura no Brasil, porque houve momentos de tortura muito antes da ditadura. Porém, a ditadura militar ela vai institucionalizar, organizar as informações através da tortura numa escala de governo. É esse a sacada, é essa a grande diferença. Tá? O DOI-CODE ele transforma o meio de obter informação através da tortura em algo organizado, institucionalizado pelo governo. Então, havia uma prática de tortura. Prática essa que não terminou. Por isso que a história é tão apaixonante. Porque você consegue visualizar a prática do seu dia a dia, aquilo que está acontecendo agora. Você vê a ditadura que aconteceu lá atrás, há 50 anos, e você consegue perceber hoje a sua vida aqui agora com reflexos dessa ditadura. Como, por exemplo, a violência policial e a tortura. E aí, falando da luta armada, não estou dizendo que o governo era malvado e as pessoas eram boazinhas. Eu estou apresentando um elemento histórico do que o governo fez.
e também apresentando um documento, um elemento histórico daquilo que a luta armada fez de fato. Uma coisa é aquilo que o governo dizia que eles faziam e outra coisa é aquilo que eles faziam de fato. Ah, professor, houve luta armada? Houve. Houve pessoas que vão fazer atentados terroristas, inclusive, na ditadura? Sim. Pessoas essas ligadas a ditaduras e contrárias a ditaduras. É bom que se diga, houve atos terroristas de pessoas de dentro da ditadura por ser contrário à abertura política, por exemplo. No caso da bomba colocada no Rio Centro por militares para pressionar o governo a não promover abertura política no Brasil. Alguns elementos que vão marcar a luta armada é o Carlos Lamarck, esse sujeito aqui, militar, que decide sair do exército e montar um grupo chamado MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Era um grupo armado, organizado e treinado para a luta armada. Claro que esse é um grupo que vai, digamos assim, mexer muito com os militares, porque não é qualquer um, é um sujeito do exército que saiu para lutar contra a ditadura, então é um valor simbólico importante para a ditadura destruir o Lamarck. Ele vai ser perseguido, tem filmes, inclusive, sobre o Lamarck, ele acaba sendo perseguido e morto pela ditadura. Outro grande importante movimento contrário à ditadura de luta armada também. Carlos Marighella, ele era um político vinculado ao Partido Comunista do Brasil. Aqui olha a imagem dele. Ele vai organizar um movimento também contrário à ditadura e também com uma ideia de ação militar. O movimento dele, Ação Libertadora Nacional, roubos, assalto a banco e tudo mais, uma série de ações contrárias. Ele também vai ser perseguido e morto pela ditadura. Assim como o movimento aí, talvez esse aí o mais simbólico em proporções, que é a guerrilha do Araguaia, movimento esse também organizado pelo Partido Comunista do Brasil. Eles vão tentar um levante socialista, tentar montar ali uma revolução socialista a partir da luta armada, que vai ser duramente reprimido pela ditadura. E, por fim, ações isoladas de grupos armados, também civis, contrários à ditadura. Vale a gente destacar que a luta armada vai ser muito mais simbólica do que efetiva ao longo da história da ditadura militar. Vale também a gente destacar que o DOI-CODE, com as suas informações, vai ser extremamente eficiente na luta contra esses grupos armados no Brasil. Apresento a vocês que o DOI-CODE e o governo militar ele vai ser tão eficiente que ele consegue desarticular todos esses movimentos de forma relativamente fácil, tá? Relativamente fácil. É inegável o poder que tem a ditadura militar e é inegável que tem o poder que tem ali o Sistema Nacional de Informação, o SNI. E ele vai ter tanto poder, mas tanto poder, que vai gerar alguns problemas para a própria ditadura, coisa que a gente vai falar na aula de semana que vem, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a vocês por estarem assistindo essas aulas e até a próxima. Valeu!